Olá a todos, Ferrell aqui. E o vídeo de hoje é um assunto aí que tá pegando meio que todo mundo, já tem bastante esclarecimento, mas falar um pouco sobre a lei do ECA digital, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem muita gente espalhando aí, falando, muitos com medos, outros para espalhar realmente desinformações, que o sistema Linux seria banido no território brasileiro. Então vamos aqui para o vídeo que eu vou estar tentando explicar aqui de uma maneira um pouco clara para vocês que isso não irá acontecer. Bom, gente, para começar aí, teve muita gente que ficou meio preocupado com essa lei por conta do artigo 12 dela. No começo também aparece lá a menção a sistemas operacionais, e o pessoal acabou meio que ficando nessa dúvida por conta do artigo 12. Então vamos aqui mostrar aqui para vocês um pouco do que seria esse artigo 12. Né? Eu vou vir aqui no artigo 12. Tá dizendo o seguinte: os provedores de lojas de aplicações de internet e de sistemas operacionais de terminais deverão tomar medidas proporcionais, auditáveis e tecnicamente seguras para ferir a idade ou a faixa etária dos usuários, observados os princípios previstos no artigo 6 da lei. Então já tem uma lei complementar, que é a LGPD aqui, ou seja, tem que ser de acordo com o que está no LGPD. Permitir que os pais ou responsáveis legais configurem mecanismos de supervisão parental voluntários e supervisionem de forma ativa o acesso de crianças e de adolescentes a aplicativos e conteúdos. Possibilitar por meio de interface de programação de aplicações segura e pautada, né, pela proteção da privacidade desse padrão. O fornecimento de sinal de idade aos provedores de aplicações de internet exclusivamente para o cumprimento das finalidades dessa lei e com salvaguardas técnicas adequadas. Tem muita gente que acha que pelo Linux ser open source, ser gratuito, ser de código aberto, ele não tem essas ferramentas aí de implantação de repente você fazer verificação de idade, né? Tem, né? Você pode instalar se quiser ou não, né? No meu caso aqui, eu não tenho instalado essa aferição de idade, porque no momento só eu uso o meu notebook, né? Posso botar aqui de repente para minha filha usar, e aí eu posso instalar, posso configurar ele para estar com controle parental, para ela só poder acessar o que é da idade dela. Posso fazer isso. E eu acho que que todo pai responsável deve fazer. Igual, por exemplo, quando eu vou criar algum perfil em qualquer outra coisa que ela vai usar, eu crio um perfil adequado para a idade dela. Né? Eu não deixo ela assistir coisas assim acima da idade dela, né? Pode ser que às vezes uma coisa ou outra acabe passando, né? Mas no geral, assim, a maioria das coisas que ela assiste para a idade dela. E é isso também, no ponto. Você pode estar fazendo essa instalação no seu sistema operacional. No caso aqui, como eu uso o XFC, um ambiente gráfico XFC, o Ubuntu, o mal content não ficaria muito legal nele, né? Então eu optei. Eu estou dando uma olhada aqui nesse FireJail, né? Vou procurar aqui e vou estar fazendo a instalação nele para ver como que funciona o FireJail na minha máquina, né? No caso aqui também o FireJail ele pode ser usado para controle parental. E voltando aqui, né? Você tem aqui os artigos, né? Você tem os três parágrafos, não, os parágrafos aqui. Fornecimento de sinal de idade por meio de APIs, deverá observar. Isso aqui pega um pouquinho, mas eu acho que isso aqui pode ser alterado, né? A autorização para download de aplicativos para crianças e adolescentes dependerá do consentimento livre e informado dos pais ou responsáveis legais. Ou seja, você tem que configurar no seu equipamento, né, no equipamento que a criança vai usar, para permitir somente downloads que são da idade dela. Você pode fazer essa configuração, não tem problema nenhum, né? Ato do Poder Executivo regulamentará os requisitos mínimos de transparência, de segurança e de interoperabilidade para os mecanismos de aferição de idade e de supervisão parental adotados pelos sistemas operacionais e pelas lojas de aplicativos. Né?
E a palavra-chave para mim aqui é essa parte aqui, ó, proporcional, né? E por que para mim proporcional seria aí a palavra-chave nesse ponto? Assim, você não tem como de repente usar a mesma medida de sistemas operacionais proprietários, vai, como de repente o Windows e o macOS, em sistemas operacionais de software livre, né? E aí, dentro das distribuições Linux, você tem várias diferenças, né? Você não pode tomar, de repente, a mesma medida cabível de uma distribuição tipo a Red Hat ou que seja o Ubuntu para outras distros que são praticamente 100% comunitárias, né? Então você tem que ter essa demanda de proporcionalidade, né? E outra, não é um sistema que, tipo assim, você veja crianças usando, né? Geralmente quem vai usar é quem tem interesse é, na área. Obviamente, hoje em dia você está abrindo ele para jogos, né? Tanto que você tem várias distribuições que são mais focadas na parte de games, né? Como de repente o próprio SteamOS, tem o ChimeraOS, tem o EpicOS, né? Então tem várias distribuições aí que são mais Basite, né? Que são mais voltadas para games, né? E no caso, né? Você pode de repente estar fazendo essa instalação ali para permitir que só jogos da idade da criança, né? Possam ser utilizados. Ah, e outra coisa, aí como você de repente vai instalar Steam, você pode configurar isso na Steam da criança também, para de repente, ela só vai poder jogar games nesse meu sistema Linux. E também aí serve também para outros sistemas além do Linux, pode ser também para Windows ou para Mac, para de repente só permitir conteúdo que seja relacionado à idade da criança, né? Então você não vai. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí pega também depois uma outra questão que aí não envolve Linux, envolve mais a parte de games, que é o caso dos loot boxes, mas eu vou explicar isso aí mais pra frente. E no caso, assim, se você for olhar aqui, teve vários. Se você pesquisar ali Leifel Banir Linux, apareceu vários conteúdos aqui na internet falando isso, que o Linux ia ser banido. E aí a confusão também começou muito por conta duas, na verdade, duas distribuições, que uma na verdade nem Linux né, que na verdade é um BSD. E veio, né, essa falta de informação, essa desinformação, falando que o sistema ia ser banido. Mas não, o sistema não vai ser banido. Saiu do ar não porque o governo proibiu, não porque alguma autoridade brasileira proibiu, mas teve o Midnight BSD, e o Arch Linux 32 também, que é um fork do Arch Linux, saiu do ar por decisão dos desenvolvedores, porque eles ficaram com medo no primeiro momento, só que as duas já voltaram atrás e estão disponíveis. São geralmente, essas duas distribuições são voltadas para quem tem um computador mais antigo. Então, por exemplo, aí, o Arch Linux 32, se você quiser instalar, se você tiver um computador ainda 32 bits, seja um Sempron, um Pentium 3, um AMD Phenom 2, um K62, né? Entre outros ali, tipo, bem antigos, alguma versão do Celeron, né? Você pode estar instalando esse sistema no seu computador. Mas assim, é bem raro hoje em dia você ter alguém que tenha um computador 32 bits, mas é uma opção para quem de repente tenha. E ele ficou alguns dias sem estar operando no Brasil, só que agora voltou a operar, tanto que se você entrar no site, o site vai estar disponível. E isso acabou criando confusão, aí teve gente que ficou com medo, e teve gente que também aproveitou e surfou na onda e falou que ia ser proibido no Brasil. E aí a gente entra no outro ponto, você não tem como proibir o Linux no Brasil, por quê? Porque várias empresas usam, ele é usado muito na parte de infraestrutura de redes, de servidores, então você não tem como banir o sistema. E assim, eu acho que, como eu falei na questão da proporcionalidade, né? Como eu falei, como tem várias distribuições, você pode tomar decisões um pouco diferentes para distribuições comunitárias, né? Acho que elas vão ter mais dificuldade de repente implantar tecnologias, apesar de que, como eu falei, já existem tecnologias aí para isso, estão também fazendo modificações, acho que no SystemD, para ele ter para você também poder colocar a idade dentro do sistema, para quando for de repente entrar em alguma coisa que tipo assim também não bata na sua idade, você vai poder estar colocando.
E aí você tem aquela questão da proporcionalidade, né? Você não pode tomar, nessa parte aí de software, você não pode tomar medidas iguais, por exemplo, para uma empresa que de um software proprietário gigante, tipo a Microsoft, para distribuições que são criadas pela comunidade, né? Vamos supor aí o Linux Mint, um exemplo, ou então distros ainda mais comunitárias ainda. E aí dentro do próprio Linux, eu acho que, por exemplo, tem pesos e medidas diferentes. Você tem a Ubuntu, que pode ter uma... como se diz? Ele pode ter uma medida um pouco diferente, de repente, para alguma aferição em cima do Ubuntu, como de repente para outras distribuições, porque o Ubuntu, mesmo sendo uma distro Linux, ele é feito por uma empresa. O Fedora é da comunidade, mas tem a Red Hat por trás. O Red Hat é uma empresa grande, tem a sua distribuição Linux, que é voltada mais para uso empresarial. Então, dificilmente vai precisar, de repente, implantar esses controles. Por quê? Porque aí, sim, só empresas e geralmente servidores que usam, até porque é uma distribuição Linux que você tem que pagar para estar usando. E entre outras aí, né? Mas, assim, é uma coisa que a galera ficou muito com medo, né, nesse ponto, e assim, eu vou tentar desmistificar isso, né, nas minhas redes sociais, sempre falando com as pessoas, se elas quiserem entender melhor. Tem um artigo que eu li que eu achei bastante interessante, que foi esse artigo aqui, que tá no medium.com, vou deixar ele aqui embaixo, e ele explica passo a passo melhor, eu não vou entrar em detalhes aqui nele, né. Mas no caso, como eu falei, tem essa questão da proporcionalidade, não tem como você colocar mesmo peso e medida para sistemas operacionais que são proprietários, né, para sistemas operacionais que são de comunidade. E como eu falei, dentro do próprio ecossistema Linux, você tem medidas diferentes para isso. Então, eu acho que a primeiro momento não vai ser atingido e também não vai ser atingido futuramente, porque como eu falei, várias empresas usam, o governo usa, o Linux é muito usado em infraestrutura de redes, é muito usado em várias tecnologias, né? Tem muita gente que acha que não, o Linux não entra em nenhum lugar, é só mesmo o Windows, mas não, parte de servidores o Linux domina, né? Então, servidores de internet, servidores web, servidores de aplicação, né? O Linux ele é bem dominante nesse ponto. Em relação ao Windows, e nesse caso aí a Apple quase praticamente acho que nem entra, até porque não é o mercado dela. Então, assim, eu acho que se você viesse assim, alguém e falasse assim, não, todo pacote Linux, todo sistema Linux vai ser banido agora, vai ser cortado a internet, bloqueio de tudo, eu acho que de uma hora para outra ia cair tudo praticamente. Então, não tem como você tá banindo os sistemas baseados em Linux do país. E aí, como eu falei, entra a questão da proporcionalidade. Você não tem como colocar a mesma medida para sistemas proprietários, que tem empresas trabalhando por trás, e sistemas Linux. Outro ponto que eu queria falar é em relação aos jogos, que aí sai um pouco do Linux, tudo bem, você tem jogos para Linux, mas a questão ali das loot boxes, né, que tem muita gente reclamando, mas cara, aquilo ali é uma caixinha, tipo, a pessoa compra e vai lá e quando você vê, gasta naquela caixinha e criança às vezes não tem limite, não entende as coisas, adolescente também às vezes não entende as coisas e vai gastando, gastando, gastando e quando vê vira uma bola de neve. E realmente, eu acho que, por exemplo, assim, se o jogo ele não quer, por exemplo, fazer essa diferenciação de, por exemplo, adultos, eu acho que adulto pode estar comprando isso daí se quiser, essas caixinhas que tem nos jogos, mas eu acho que criança não tem que ter. Então, se o jogo ele não quer colocar esse limite aí, por exemplo, essa diferenciação, então, infelizmente, eu acho que não deve ser acessado por crianças. E outros aí também, tipo assim, aí agora sim o pessoal vai me pegar pra caramba, aquele Roblox lá, eu não entendo porque que tem bastante gente que usa, porque eu acho o gráfico meio estranho, eu acho que não tem história o jogo, não tem uma história legal o jogo. Eu sei que são vários jogos, acho que dentro da plataforma, né? É como você vai construindo ali, mas a maioria ali é bem vazio, e aí tem gente que aproveita para entrar e, assim,
e de repente tentar fazer maldade dentro do jogo. E era um perigo, é um perigo enorme para quem de repente tem criança pequena, porque o estilo do jogo acaba chamando a atenção de quem é menor, né? Mas como eu falei, acaba sendo perigoso de repente para essas crianças, porque entra vários adultos e não é separado por faixa etária. Eu acho que deveria ser separado por faixa etária. E eu já vi que também eles até colocaram algumas aferições de idade, mas não estão funcionando direito, porque se a criança pintar o rosto, ela vai conseguir enganar o sistema. Então eu acho que eles precisam melhorar esse ponto, porque eu vi que fizeram uma aferição muito meia boca, né? E aí aí fica naquela lá de, por exemplo, entra um adulto lá que tá querendo fazer coisa errada, né? E acaba pegando e acaba tentando aliciar uma criança, um menor de idade, né? Por vários desses pontos. E como eu falei, assim, eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas, cara, não é um jogo que me atrai. Eu instalei aqui no meu Linux aqui pelo Sober pra ver como que era, tentei jogar um pouquinho e não gostei. Mas, assim, isso aí é mais gosto pessoal, mas é uma coisa que, tipo assim, eu tô evitando de, pelo menos assim, não quero que, no momento aqui, pessoas aqui dentro de casa, pessoas dentro de casa não, minha filha, né, jogue esse jogo. Então, vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês, né, gostem do vídeo. E eu vou ficando por aqui, gente. Até a próxima e fui.